Esta técnica é o grafitado. É uma pintura bastante colorida, feita sobre um fundo escuro e depois trabalhada com um contorno em relevo numa cor contrastante com a do fundo. Então, eu pintei toda a tela com o preto, fiz a pintura dos motivos bem colorida e o grafitado foi feito em branco com a tinta relevo. Para iniciar esse trabalho, eu vou pegar a tela ou painel e pintar inteirinha de preto, utilizando a tinta acrílica para a tela preta, aplicada com um rolinho de espuma. Então, eu simplesmente apliquei o preto na tela e ele ficou desse jeito aqui. E é em cima desse painel pintado de preto que eu vou trabalhar. Depois de aplicar a tinta acrílica preta com um rolinho e aguardar a secagem completa por pelo menos 1 hora, eu vou desenhar no painel, com um lápis pastel branco, formas geométricas e desenhos simples. Por exemplo, eu posso fazer aqui um retângulo e dentro deste retângulo uma bandeirinha. Depois eu vou marcar um outro retângulo e colocar alguns círculos. São desenhos simples que você pode fazer à mão livre facilmente. Formas geométricas e pequenos detalhes como flores, corações e outras coisas que você também goste. Procure marcar os retângulos ou quadrados onde ficarão as figuras menores, para que você tenha um limite onde será pintado aquele detalhe. Aqui eu vou fazer um peixe, um zigue-zague. E formas simples como outras. Aqui está a tela toda desenhada. Aí eu vou começar utilizando o verde veronese misturado com o branco e um pincel chanfrado número 8. Eu vou começar a pintura dos detalhes. Eu vou fazer primeiro um tom de verde bem claro, tá? Eu deixo aqui na paleta e eu vou utilizar esse verde mais escuro também. O interessante nessa técnica é que as tintas acrílicas têm uma cobertura muito boa. Mesmo utilizando cores claras, eu consigo cobrir o fundo pintado com preto. Eu vou raspar o pincel na tela, espalhando a tinta que não está misturada com a água, é a tinta acrílica como ela vem na embalagem. E eu vou deixar aparecer parte do fundo preto aqui dentro do motivo que eu estou pintando. Esse mesmo pincel, eu só tiro o excesso de tinta verde mais clara e vou pegar o verde veronese mais puro, né, sem a mistura com o branco, para fazer uma leve sombra. É só um detalhe. Aqui não há necessidade de você colocar o escuro em todos os motivos, né? Eu vou colocar em algumas partes, somente para realçar um pouco mais as cores. Então, eu lavo o pincel com água, misturo o laca rosa com o branco. Vou fazer um tom de rosa bem clarinho, que é esse tom mais claro que eu vou usar inicialmente. E vou pintar do mesmo jeito, ó. Vou raspar o pincel. Nessa etapa, se eu quiser utilizar um pincel maior, eu posso, porque a área que eu estou pintando também é um pouco maior, tá? Então, eu vou trocar por um pincel 14, é um pouquinho maior. Sempre trabalhando com pincéis sintéticos, né? De filamentos sintéticos, que são mais firmes. Então, eu ainda pego um pouco do rosa claro no meu pincel, mas carrego com o rosa puro, sem o branco, que é a cor laca rosa, e vou fazer um detalhe aqui na parte lateral, um pouco superior, também dando uma leve sombreada com esse tom mais escuro. Vou fazer o mesmo
do outro lado. E assim eu vou seguindo, então, aplicando as cores e mudando o pincel, utilizando um pincel maior se a área que eu estou pintando é maior e um pincel menor se a área for menor. Algumas cores recebem 2 tons, como é o caso, por exemplo, desse detalhe em rosa com violeta. Outras vão ficar em apenas uma cor. Então, aí você vai distribuindo conforme o gosto. A cada mudança de cor, você lava o pincel e reaplica, né? Recomeça a pintura. Como este é um painel, eu pintei também as laterais. Cada uma das laterais de uma forma diferente, utilizando as mesmas cores que eu já tinha aplicado na parte superior. Eu faço círculos, listras, triângulos, detalhes bem variados e vou aplicando as cores alternadamente. Então, observe aqui cada lateral. Eu utilizo uma combinação de cores diferentes e procuro não repetir as mesmas cores, uma ao lado da outra, para que o painel fique bem colorido e bem diferente. Algumas cores recebem a sombra mais escura, outras não, ficam com apenas uma aplicação. Então, aqui dá para mostrar bem os motivos que são os que eu uso quase sempre. Peixe, né, um peixe bem geométrico. Aqui eu utilizo vários tons de lilás para realçar mais o desenho. As listras, triângulos e círculos são elementos que eu coloco sempre no meio, entre um detalhe mais elaborado e outro. Coração, a flor, são elementos também que você pode utilizar nessa pintura, fica realmente interessante. Observe que o preto do fundo aparece como um contorno, em algumas partes como um fundo mesmo, e no meio da pintura como uma textura. Quem observa essa pintura sem saber como ela foi feita, pode imaginar que esse preto foi colocado depois do verde. Depois de pintado todo o painel e de bem seco, eu aguardo 1 ou 2 horas, eu vou fazer o grafitado. O grafitado, nesse caso, será feito com a tinta relevo 3D brilhante branca, que é uma cor contrastante com a cor do fundo. O grafitado nada mais é do que um contorno bem aleatório, feito de forma gestual, realçando os desenhos e também decorando com alguns elementos diferenciados, como pontinhos, arabescos e espirais. Então, eu faço uma espécie de contorno em cada uma das partes do painel e faço também alguns detalhes diferentes, como espirais, semicírculos, pontinhos. Aí vai do gosto de cada pessoa. Aí eu procuro contornar todas as partes que foram pintadas e faço traços paralelos, algumas vezes mais de um traço, para contornar a mesma área. O branco vai realçar a pintura, vai realçar as cores e ele fica bem interessante nesse fundo que foi pintado inicialmente com preto. Se você quiser fazer essa mesma técnica, só que utilizando a cor de fundo clara, uma cor clara, como o branco, por exemplo, utilize a tinta relevo preta para fazer esse mesmo efeito do grafitado. Depois de fazer todo o grafitado com a tinta relevo branca, aguarde secagem completa por 24 horas. Depois disso, se você quiser, pode envernizar com verniz em spray brilhante. Essa é uma variação diferente da técnica grafitada. Aqui eu escolhi trabalhar apenas com tons de rosa, azul e lilás e formas geométricas. E são 2 painéis que juntos formam uma composição.